Fala família do MPV, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou o professor Bruno Ferreira, esse é o canal Matemática para Vencedores e o tema da aula de hoje, soma dos ângulos internos de um triângulo e o teorema do ângulo externo. Corre lá, pega um papel, pega uma caneta, que depois da vinheta a aula vai começar. Galera, então, vamos lá, sem perder tempo, vamos falar aqui sobre a soma dos ângulos internos. Nós vimos, lá no sexto ano, um pouco sobre os elementos, de um triângulo. Então nós temos aqui, sobre o triângulo, nós temos três ângulos internos. Esses ângulos internos são x mais 11, x e 3x mais 49. O triângulo, ele tem três ângulos internos. O triângulo ele pode ser classificado como, em relação aos seus lados. Ele pode se chamar escaleno, quando você tem todos os lados diferentes. Ele pode ser equilátero, quando você tem todos os lados iguais. E ele pode ser isósceles, que é quando você tem dois lados iguais e um diferente. E em relação aos ângulos, o triângulo ele pode ser classificado como acutângulo, que é quando você tem todos os ângulos menores do que 90 graus. Ele pode ser classificado como retângulo, que é quando você tem um ângulo de 90 e os demais acabam sendo menores do que 90, ou seja, agudos. Ele também pode ser classificado como obtusângulo. O triângulo obtusângulo ele tem um ângulo maior do que 90 graus e os outros são menores do que 90. Então, depois dessa explicação, uma revisão a respeito da classificação dos triângulos, nós podemos falar sobre os ângulos internos de um triângulo. Nós temos três ângulos internos, como eu já falei com vocês, Nós temos o x mais 11, o x e o 3x mais 49. O que se sabe sobre a soma dos ângulos internos? Galera, quando você soma esse ângulo mais esse, você vai igualar a 180 graus. Não pode ser menor do que 180 e não pode ser maior do que 180. Tem que ser exatamente igual a 180 graus. Então, olha só, eu vou até fazer diferente, família. Eu vou começar por esse exercício aqui embaixo, porque eu acho que ele vai ser mais fácil do que esse daqui de cima. Então, vamos lá, olha só. Esse exercício aqui, nós temos x, 80 e 70. Nós temos três ângulos. Nós sabemos que a soma dos três é igual a 180 graus, daria até para fazer de cabeça. Mas um dia, vocês vão fazer vestibular e vocês vão precisar, em alguns vestibulares, fazer a questão discursiva. E vocês vão precisar formalizar a resposta. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês, o primeiro ângulo, eu chamei ele aqui de x, depois eu somei com 80 e depois eu somei o 70. A soma desses três ângulos, pelo teorema, nos diz o quê? Que a soma dos três ângulos é igual a quanto? É igual a 180 graus. Então, vamos somar aqui, número com número. 80 mais 70 dá quanto? 150 graus. Então, eu vou ter x mais 150 graus é igual a 180 graus. Repara que eu só posso somar número com número e letra com letra. Nesse caso, eu só tenho o x como letra. Então, eu não vou somar o x com ninguém. Eu vou somar o 80 com o 70, que deu exatamente 150 graus. E aqui, eu caí aonde? Numa equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Letra para a esquerda, número para a direita. Então, o que eu fiz? Eu passei o 150, que está positivo, para o outro lado. O 150 está positivo, ele passa para o outro lado como? Negativo. E aí você vai ficar com 180 menos 150. Quanto que é 180 menos 150? Exatamente, 30 graus. Então, o valor de x aqui nesse triângulo, que era o valor que nós não tínhamos, ele é igual a quanto? Ele é igual a 30 graus. O problema ele foi resolvido. Eu chamei aqui de x e somei com os outros dois ângulos e igualei com 180 graus. Próximo problema, que era o primeiro problema, que eu falei para vocês que era um pouquinho mais complicado. De novo, vou aplicar o conhecimento a respeito da soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu tenho x mais 11, x
e 3x mais 49. A soma desses três ângulos, família, é igual a quanto? É igual a 180 graus. Repara, eu juntei todas as letras, ó, x mais 3x, 4x, 4x mais x, 5x. Então eu coloquei 5x. 11 mais 49. 11 mais 49 é igual a 60. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei letra com letra e eu somei número com número. Mais uma vez, eu caí numa equação do primeiro grau. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o 5x do lado esquerdo da igualdade e vou passar o 60, que está positivo, para o outro lado. O 60 passa para o outro lado, o quê? Negativo. Nós não podemos esquecer de trocar o sinal. Um número que está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Um número que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Se estiver multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E se estiver dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Né? São as operações inversas. Então vamos seguir aqui, ó. O 60 passou para lá, ficou negativo. 180 menos 60 é equivalente a 120. O 5, ele está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. Então 120 dividido por 5 é igual a 24 graus. Então qual é o valor do x aqui no meu triângulo? 24 graus. Repara que esse problema ele é mais fácil do que esse, embora, né, a forma de fazer seja igual. Somar os três e igualar a 180. Mas aqui eu tenho o quê? Eu tenho ângulos que estão com valores, né? Vamos colocar assim, eles estão em função do x e isso atrapalha um pouco a minha conta. Isso dá mais trabalho. Então aqui eu tenho x mais 11, eu tenho 3x mais 49, aqui eu tenho x. Todo mundo está em função do x. Aqui não. Aqui eu só tenho um ângulo em função do x. Então facilita, né, um pouco a minha conta. Então esse problema de baixo, ele foi um problema mais fácil do que o problema de cima. Então a partir de hoje, todas as vezes que vocês, né, observarem que você tem um triângulo, você já sabe que a soma dos três ângulos de dentro, né, os três ângulos internos, é igual a 180 graus. Galera, uma pausa rapidinho na explicação, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão gostando do conteúdo da aula de hoje? Se a resposta for sim, curte aí, por favor, o vídeo, compartilha com o maior número de pessoas que vocês puderem, comenta aí também, tá, o que a gente pode estar melhorando, que com certeza eu vou estar lendo todos os comentários e o meu objetivo é ajudar todos vocês. Então, bora voltar para a aula. E aqui eu trouxe para vocês o teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? O teorema diz o seguinte, observa aqui, eu tenho três vértices. Eu tenho esse vértice, esse e esse vértice, ó, 1, 2, 3. O 120, ele é um ângulo que ele não está do lado de dentro do triângulo. Ele está do lado de fora. Ele está o quê? Externamente ao triângulo. Então, o 120, ele é um ângulo externo ao meu triângulo. E o que diz o teorema? O teorema diz o seguinte, que o ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos de dentro do triângulo, dos outros dois vértices. Então, vou repetir. O ângulo de fora, que é o ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos dos outros dois vértices. Repara, esse ângulo, o 120, ele está nesse vértice daqui. Os outros dois ângulos, o 75 e o x, eles estão aqui, ó, nesses dois outros vértices. Então, o teorema fala, o ângulo de fora é igual à soma dos ângulos internos dos outros dois vértices. E foi isso que eu fiz. Olha lá, eu peguei o x, somei com o 75 e igualei aqui, ó. Igualei com o meu ângulo externo, que é o 120. Aí aqui, nós caímos no quê? Nós caímos numa equação do primeiro grau. Letra para a esquerda, número para a direita. Observa que o 75, ele está positivo. E eu passei para o outro lado da igualdade, trocando o sinal. Se ele está positivo, ele passa para lá negativo. 120 menos 75 é igual a 45. Então, o valor de x é igual a 45. E agora,
nós vamos para o nosso último problema, que é mais um problema do teorema do ângulo externo. Então olha só, observa aqui. Eu tenho mais uma vez 3 vértices, olha aí, ó. Eu tenho 3 vértices e eu tenho esses dois ângulos que estão dentro do triângulo, que eles são chamados de ângulos internos, e eu tenho o 155, que é um ângulo que ele não está o quê? Ele não está dentro do triângulo, ele está do lado de fora. Então ele é um ângulo que ele é um ângulo externo. Então, mais uma vez, eu posso aplicar o teorema do ângulo externo. Eu posso falar o quê? Que o ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos internos dos outros dois o quê? Dos outros dois vértices. Então, olha só como é que fica aqui a minha expressão, ó. X mais 5x mais 5 é igual ao meu ângulo externo, que é igual a 155. E aí aqui eu caí aonde? Numa equação do primeiro grau. Letra para a esquerda, número para a direita. Olha aqui, ó. 1x mais 5x, 6x. O 5 está positivo, passa para o outro lado, negativo. 155 menos 5, 150. O 6 está multiplicando. Se o número está multiplicando, ele passa para o outro lado como? Dividindo. Então, 150 dividido por 6, x é igual a 25. Então, se o problema, né, tá lá, tá pedindo para você determinar o valor do x, o valor do x, ele foi encontrado. X é igual a 25 graus. Uma dúvida que as pessoas normalmente acabam tendo: professor, não daria para aplicar, né, a soma dos ângulos internos nessa questão? Até daria, não num primeiro momento. Num primeiro momento, você não tem todos os ângulos internos. Para você aplicar a soma dos ângulos internos, você precisa ter os 3 ângulos internos. Então, olha só, como é que eu faço para resolver esse problema através da soma dos ângulos internos? É muito simples. Basta você ver quem é o suplementar ao ângulo de 155 graus, porque você vai estar descobrindo, ó, esse ângulo aqui que está faltando, que é o ângulo interno. Aqui é o meu triângulo. 155, falta quanto para 180? Falta 25. Pronto. Agora sim. Agora eu poderia fazer a soma dos ângulos internos. Eu poderia escrever x mais 5x mais 5 mais 25 é igual a 180 graus. E aí sim eu poderia resolver esse problema através da soma dos ângulos internos. Se de alguma forma eu conseguir, né, ajudar, curte aí o vídeo, compartilha com os amigos, coloca aí em todas as redes sociais que vocês vão ajudar muito a crescer o canal. Então, fica com Deus e até a próxima.